Oi, bom dia. Já está Thalita Mello, Arthur Carvalho, Abraão Bispo, Clarice Gomes, André Luiz, Nicolas Silva, Ives Catarine, Apro, bom dia. Eduardo Damasceno, bom dia. Bom dia, pessoal. Já temos 38 pessoas online. Opa! Tá chegando. Vou tirar a máscara, viu? Vou tirar a máscara. Não tem ninguém aqui, eu estou numa sala sozinho. É isso que eu ia dizer. Se você está sozinho, não tem necessidade da máscara. Mas como eu estou me aculturando, né, para esse novo processo, dentro da minha casa, eu fico com a máscara por conta disso. Porque não posso estar me expondo e daqui a pouco eu esqueço. Ah, tá. Eu, na verdade, assim, os profissionais de saúde, falando um pouco sobre essa nova realidade de andar mascarado, os profissionais da saúde que trabalharam em hospital, que já tinham um certo traquejo com máscara, não tiveram dificuldades em inserir esse novo acessório, né? Mas muitas pessoas, inclusive minha filha, se sentia um pouco sufocada, né, no início, não conseguia respirar direito, e a coisa de ajustar aqui, ajustar ali. É um acessório muito incômodo, digamos, mas necessário, né, no atual momento, na atual conjuntura. Já falando sobre o tema, sobre o isolamento social, já falando um pouco nessa perspectiva, muitas pessoas tiveram dificuldade de se adaptar a essa nova realidade, esquecer a máscara em casa, de repente está no meio do caminho, quem não? Já voltou e, meu Deus, a máscara. Porque é uma adaptação mesmo. E o cérebro humano, ele leva tempo para adquirir novos hábitos, né? Já como informação a ser trabalhada, tem hábitos que a gente precisa construir durante, no mínimo, 21 dias seguidos, para que ele faça parte da nossa realidade de hábitos, assim como escovar os dentes e outras coisas mais, né? O cérebro precisa de um tempo para se adaptar, inclusive ao uso de máscara. Se a gente não usa todo dia, a gente usa um dia ou outro, esse cérebro não vai interpretar isso como uma necessidade básica. Então, isso, de fato, e o que você trouxe de a pessoa se adaptar usando um pouquinho a cada dia, passa um dia, 2 dias, 3 dias, usando um pouquinho, 1 hora de relógio dentro de casa, já faz com que o nosso cérebro registre como uma obrigatoriedade e faça também parte da nossa adaptação no respirar, não sentir o incômodo, o sufocamento que a máscara provoca em algumas pessoas, principalmente as pessoas fóbicas, né, que já têm algum grau de fobia. Falando então sobre isso aí. Podemos já dar início à nossa live, já tem 56 pessoas, né? Maravilha. Então, bom dia, todo mundo por aí pela área já, todos os alunos, professores, né? Desde já agradecer a compreensão dos alunos, dos professores também, para participar da live. Compreendemos que esse é um momento muito importante, né? Conversa, dialogar com a psicóloga para entender essas questões emocionais nessa pandemia, né? Aí então, eu passo a falar para a Ailton e a gente já dá início à nossa programação. Pois é, bom dia. É uma satisfação, de fato, estar aqui, estar na presença da doutora Andréa Magalhães. Não é a primeira vez que ela vem falar para o nosso público, né? O primeiro ano que eu coordenei um movimento aqui, convidei a Andréa para participar, e estamos aqui novamente para participar, falar novamente para esse público enquanto psicóloga, e falar exatamente desse período, né, desse tempo que é novo para a gente, que é assustador, mas que também eu acredito que seja um momento de esperança, de humanização mesmo, um momento em que as pessoas possam estar refletindo, valorizando o que é humano, sabe, o sentimento, e o que eu digo, os valores mesmo. No momento eu quero aproveitar para agradecer a cada pai, a cada aluno, a cada professor e a todos que fazem, de fato, o processo da educação da nossa sociedade. Então, eu não vou estar me alongando, em nome do Instituto de Educação Comênios, eu quero realmente saudar a todos e saudar a doutora Andréa
Bom dia, Andréa. Que seja bem-vinda. Deixo-lhe para ficar à vontade mesmo e fazer das suas palavras a ordem do dia. Obrigada. Eu queria me apresentar inicialmente, né, dizer um pouco da minha formação, né, eu fui formada pela Universidade Federal da Bahia em 1999. Antes disso, eu já tinha feito um curso de letras na Universidade Católica, e ao longo de 21 anos, farei agora dia 11 de setembro, atuando na área social, com curso de especialização em violência doméstica pela USP, curso de saúde mental pela UFBA, né, especialização em saúde mental pela UFBA, muito trabalho dentro da área de violência, de combate, enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Inclusive, na época que eu trabalhei, que eu cheguei em Bonfim, em 2013, eu fui convidada para trabalhar naquele evento que a escola promovia todo ano, do Mackenzie. Fui convidada diversas vezes para participar do Mackenzie, falando sobre violência contra criança e adolescente, e queria dizer também que tive uma experiência grande na Casa Abrigo do Estado, com mulheres em situação de abrigo, né, mulheres em situação de ameaça, e só para linkar algumas coisas, né, dentro da área de saúde mental também, trabalhando em CAPs, diversos CAPs, fiz parte do grupo de profissionais que começou a montar o Sistema Único de Saúde dentro da saúde mental e o Sistema de Assistência Social, né? Então, dito isso, foi feita a apresentação. O mais importante para mim é que eu sou mãe de Ananda, é o que me define hoje dentro da minha expectativa aqui do processo todo, é contribuir como uma mãe de uma aluna da escola, que voltamos para cá e foi prioridade voltar para o Comênios, né, em respeito ao que a escola já nos ofereceu antes, né, e muito obrigado pela oportunidade. E o professor Ailton me deu, assim, uma tarefa árdua, uma tarefa bem, como é que eu posso dizer, desafiadora, que é falar sobre esse momento de pandemia, e aí eu queria deixar aberto, franqueado, para as pessoas poderem questionar, falar, me interromper, inclusive, e dizer que é realmente um momento ímpar na nossa história, na história da humanidade, né, no que nós estamos vivendo agora nesse século, que se inicia de uma forma bem desafiadora mesmo, né? Então, começar pelo primeiro tópico, né, professor, as problemáticas sociais que a pandemia tem evidenciado, né, as problemáticas sociais, ou seja, o que está no nosso entorno, o que nos define enquanto coletividade, enquanto sociedade, que são os aspectos negativos da pandemia. A violência social que começou a ser, digamos assim, exacerbada, os índices de violência doméstica que estão aumentando muito, e como essas problemáticas da violência em si, né, estão, de fato, mexendo com as estruturas sociais. E outro fator importante, a questão da problemática familiar. Mas é importante ressaltar também que dentro das problemáticas sociais que estão, assim, em alta, a gente pode falar também sobre os positivos, que é o aumento da solidariedade, a forma como as pessoas têm criado redes de apoio para ajudar as outras pessoas que estão em vulnerabilidade, como isso tem mudado, inclusive, a forma como as pessoas veem as políticas públicas, que agora a gente entende que o Estado tem um papel preponderante na manutenção da saúde pública, da saúde de todos os cidadãos, não só aqueles que têm acesso à rede particular, planos de saúde, né? Inclusive aqueles que têm plano de saúde estão sendo acolhidos pela rede pública, né? Então, essa questão da problemática social, que ficou muito clara nesse momento de pandemia, é que o Estado ele precisa ser reforçado e não desmembrado, como vem sendo, digamos assim, colocado aí pelas mídias, por alguns setores, né, da política brasileira. Então, é importante que a gente entenda que a gente precisa ter um Estado fortalecido, que a gente precisa ter estruturas que nos apoiem dentro de momentos de caos social, de caos na saúde.
Então, isso é importante a gente salientar como uma das problemáticas sociais que a gente tem evidenciado, né? As problemáticas familiares, essas são, de fato, influenciadas por o que acontece fora e o que acontece dentro da família, das famílias. Então, a dinâmica familiar foi modificada por esses aspectos externos, que envolvem estrutura de apoio, né? Manutenção da renda familiar. Um aspecto importante também é a dinâmica de vida dessas famílias, espaço da casa, onde essas pessoas estão, entre aspas, convivendo de forma confinada, né? Porque a pandemia nos remete ao que a gente chama de isolamento social. Eu prefiro chamar de distanciamento, né? Porque nós não estamos isolados. Não existe isolamento para nós. Existe isolamento para aquela pessoa que se contaminou e que está, por exemplo, dentro de um UTI, entubado, sem poder se comunicar de forma nenhuma. Isso é isolamento. Nós estamos distanciados. Então, se nós estamos distanciados, que aí envolve a questão do respeito pelo outro, em usar máscara, porque é aquela ideia de que máscara salva, porque máscara protege a nós e protege o outro. Então, entra aí a noção de respeito e solidariedade, que são aspectos importantes no isolamento social, né? Então, essas problemáticas do isolamento, do distanciamento social, vêm refletir diretamente nos indivíduos, as pessoas que compõem as famílias, né? Então, se a gente for emendar e for entender realmente o que está acontecendo no nosso país, no mundo, a gente vai entender isso como uma grande teia, onde o ser humano está no centro, o indivíduo, eu, e eu tenho uma rede ao meu redor, né? Mais ou menos como, vou usar como exemplo, essa mandala aqui, né? É como se nós estivéssemos aqui nesse centro e todo o resto que está aqui vai nos compondo, né? Então, eu estou aqui no centro, mas eu tenho aqui, por exemplo, se eu sou uma aluna da Escola Comênios, eu tenho aqui os meus colegas, eu tenho aqui o corpo técnico da escola, né? E aí a gente vai vendo que, claro, eu estou aqui, mas eu tenho a minha família aqui ao meu redor, mais próximo, né? E aqui eu tenho a escola, e aqui eu tenho aqueles momentos de saída em que eu preciso ir ao supermercado, em que eu preciso ir na farmácia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também quero encontrar pessoas, então, andando na rua, eu já visualizo algumas pessoas conhecidas, já digo, oi, tudo bem? Eu já reconheço essas pessoas, né? Mas existem outras facetas que estão aí envolvidas, né, dentro de toda essa teia só para exemplificar, só para a gente ter uma ideia de como é que, de certa forma, essa pandemia pode estar funcionando diferentemente para as pessoas, né, para cada pessoa. Então, as problemáticas que me foram sugeridas pelo professor Ailton me fazem pensar que existem fatores positivos que precisam ser vistos e os negativos. Mas nós temos um problema sério. O nosso cérebro, ele gosta das negatividades. Interessante isso, né? Quem quiser ajudar aí, por favor. E quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é pensar o que está de negativo, pensar em coisas ruins. E se eu me contaminar, e se eu contaminar as pessoas ao meu redor, né? Se por acaso acontecer algum problema, né? Outros fatores vão estar influenciando aí. Né? Se a minha família é grande, eu moro numa casa pequena, meus filhos não podem brincar na rua, eles não têm que ficar dentro de casa, isso gera estresse, né? Uma das coisas importantes que foi elencada aí também nessa pandemia, as diferenças, o abismo social que nós temos no nosso país. Isso é sério? É sério, porque apenas as famílias, isso está demonstrado, inclusive, em pesquisas. Eu fiz pesquisas e, graças a Deus, as nossas universidades públicas não param, nem quando elas param de receber dinheiro do governo federal. Então, essa pesquisa, que é do Instituto Federal do Ceará, traz um panorama da pandemia
falando inclusive sobre os aspectos econômicos. Apenas as famílias que são consideradas famílias de baixa renda estão sendo afetadas. As pessoas que tiveram a sua renda reduzida. Quem de fato trabalha, precisa trabalhar para a manutenção da sua família, os CPFs é que estão sendo prejudicados, né? A maioria dos grandes empresários, estou falando dos grandes empresários, né, não foram afetados pela pandemia, né? Nosso país tem uma divergência de renda que está explícita durante a pandemia, porque só está, de fato, sofrendo, né, aquelas pessoas que têm uma casa pequena, onde pai e mãe saíam para trabalhar, onde os filhos estavam na escola, e agora está todo mundo junto dentro do mesmo espaço. Como administrar essa convivência? Porque aí entra a disputa de território. Aí entra uma coisa básica do ser humano, o espaço pessoal de desenvolvimento. Então, vários aspectos entram aí nessa questão da dinâmica familiar, né? Mas eu estou falando assim, bem en passant sobre as coisas rapidamente. Ailton não me disse. Ailton, quanto tempo eu tenho? Só para eu organizar aqui, porque você me deu vários aspectos. Eu estou seguindo a lista. Fique à vontade, Andréa. Doutora Andréa, eu sou muito dado a essa questão da formalidade, tá vendo? Eu não sei, eu tenho afinidade com as pessoas e eu acabo entrando nesse processo de intimidade e perco as formalidades. Desculpe. Mas fique tranquilo. Até porque, escute, rapidamente, eu não sou adepta das formalidades, até porque eu não tenho título de doutora. Eu me sinto muito à vontade, inclusive, para os meus clientes, que eu não chamo de pacientes, me chamarem de Andréa. Eu sou completamente, como é que se diz? Eu sou completamente aversa a essa coisa de muita formalidade. Já sinta-se perdoado e fique à vontade. Pode me chamar de Andréa mesmo, que é o meu nome de nascimento e a energia que eu gosto de fortalecer. Ótimo, ótimo. Então, quando você fala desses conceitos, né, do isolamento social, desse confinamento do indivíduo que está na UTI, etc., e da questão econômica que vem afetando, da questão social que vem afetando, da questão familiar que vem afetando esse convívio social num espaço pequeno por muito tempo, logo no início, o termo utilizado era outro que eu achava bem mais interessante, que era convívio restrito, convívio restrito. Necessário, convívio social restrito. Eram restrições de algumas coisas, de fato. Sim. E nessas restrições, a gente teve que se adaptar de fato. Aí vem todo o objeto, o uso da máscara, o álcool gel, né? Todos os apetrechos que tivemos que aprender, a água e sabão que tem que ser utilizada com mais frequência, né? A higienização das mãos. E as loucuras, até o ponto de o que vai entrar na minha casa, como é que eu toco nas coisas no supermercado, eu vou usar luva, eu tenho, nas minhas esquizofrenias, o dinheiro só entra na minha carteira depois dele entrar na Quiboa. Eu deixo ele um tempo na Quiboa, são restrições, sabe, que eu me permito, porque o dinheiro circula muito, eu acredito que seja um dos maiores Teve gente que botou dinheiro no micro-ondas para esterilizar o dinheiro e perdeu o dinheiro porque pegou fogo. No micro-ondas eu ainda não cheguei a fazer, não. Agora, na Quiboa, foi o primeiro passo que eu fiz. Certo? Pois então, assim, ainda continuo fazendo isso. E aí eu digo essa questão desses conceitos, né? O convívio restritivo, onde você vai ter restrições disso, restrições daquilo. Hoje nós temos a restrição da aula, no processo educacional. A restrição do espaço coletivo presencial. Né? Estamos em um processo remoto que nem pode ser chamado de aula à distância porque não temos a formação para a educação EAD. Nenhuma das escolas de ensino fundamental tem essa possibilidade. Então, assim, como é que fica esses conceitos dentro do processo psíquico da família, sabe, assim como o hábito da máscara, né, que a gente, como eu disse aqui, tem que estar colocando para não esquecer,
certo? Ao processo de, no início, todo mundo lavar tudo ao chegar do supermercado, ao sair para o supermercado, tirar o sapato e botar na boa, botar, sabe, em qualquer coisa nesse sentido, antes de entrar em casa, e de repente a gente vê que começa a relaxar e começa a conviver com isso, e o índice de contaminados aumentando, o índice de mortandade também aumentando, e a gente vendo o sofrimento da sociedade, que não deixa de ser um sofrimento nosso, de quem pensa de forma humana, como é que fica essa concepção psicológica social, esse psicológico coletivo, diante desses conceitos? Jung já trazia muito pertinente essa questão do inconsciente coletivo, né? Então, cada momento, a gente já teve outros momentos de pandemia na humanidade, mas essa informação parece que não entrou na nossa genética, como acontece com os animais. Momentos de catástrofe para os animais, tipo, na floresta, os animais sabem, as crianças sabem bem disso, e eu adoro desenho animado, mas é bem tranquilo isso. Quando há um sinal de fumaça, os animais emitem sinais sonoros, né? Na verdade, os animais, eles têm isso já no DNA deles, essa coisa de proteger-se uns aos outros, e nos momentos de muito perigo, eles alertam entre si, né? Então, nós não absorvemos no nosso DNA as pandemias que aconteceram lá atrás, né? A peste negra, que é peste negra porque é do rato, mas vamos tirar esse nome, a peste bubônica, a pandemia da gripe espanhola, que na verdade não é espanhola porque começou na Espanha, mas porque houve um grande número de espanhóis que se contaminaram e trouxeram a doença para o nosso país, e o número de mortes também foi avassalador, né? E aí, nesse momento, lá atrás, em 1800 e alguma coisa, começou-se a se formar os centros de pesquisa, né, no nosso país, que é um investimento necessário e substancial, né? Por que nós estamos pecando nessa questão toda de entender a pandemia como algo sério, que nos remete a desenvolver novos hábitos de higiene, como você falou, o álcool gel. Você entra na minha casa, na porta tem o álcool gel, né? Eu, já de muito tempo, por ser uma pessoa que tive uma formação, fui batizada na Igreja Católica, tive uma formação dentro de uma igreja evangélica, e depois comecei a explorar outras formas de conhecimento divino, né, da teologia. Então, o meu conhecimento dentro das práticas do budismo é que me ensinou que a gente não deve levar para dentro de casa a energia que a gente traz da rua. Então, já há muito tempo que eu não entro na minha casa com sapato que eu uso na rua. Então, todas as pessoas que entram na minha casa, eu solicito, eu digo, deixe seu sapato na porta. Até tenho em casa uma pantufa, que às vezes eu até dou à pessoa, quando é uma pessoa muito íntima, quando é uma pessoa que entra na minha casa, não quer, tudo bem, eu respeito. Até permito, se não for uma pessoa íntima minha, entrar de sapato, mas depois vem a higienização normal. Mas eu já faço isso como um hábito. Então, para mim, ter o sapato na porta e ficar dentro de casa com o chinelo já é algo natural para mim e para os meus filhos, né? Então, nesse momento, isso não me incomodou. Agora, uma coisa que eu acho que incomoda muitas pessoas, e até porque a gente não há sabão que aguente. Essa coisa de toda hora, se você vai na rua toda hora, você tem que trocar de roupa, lavar roupa. Além do trabalho que isso dá, então isso já me serve como um panorama, tipo assim, não vou na rua hoje. Às vezes eu preciso ir por uma questão de igreja para ir amanhã, né? E é isso que a gente tem que fazer, essa consciência de que o que nos incomoda a gente evita, não é verdade? E essa nova reelaboração de hábitos, né? Outra coisa que você tocou no assunto é a questão da educação virtual. Eu vejo muitas vezes o estresse da minha própria filha. Não vou expor nada, fique tranquila. Mas é tipo assim, ai, mãe, essas aulas virtuais são cansativas. Por que é cansativo essa coisa de você estar olhando o outro através de uma tela? É ótimo quando você está com saudade, como meu pai mora no Rio Grande do Sul, eu falo com meu pai virtualmente, então para mim é uma felicidade. Aqui uma forma de ter ele presente na minha vida, né? São rituais que a gente faz para ter as pessoas presentes na nossa vida. Então, acho ótimo conversar com meu pai virtualmente,
conversar com meus irmãos que estão fora, meu filho que está em Salvador. Mas você assistir aula virtualmente é cansativo, falta coisa do calor humano que é tão importante para nós, né? E isso está aqui mais adiante, quando falar sobre o processo de retomada dos contatos. Mas é importante a gente saber que é necessário adaptarmos a nossa vida a esse momento. E, de novo, vem o reflexo da realidade das problemáticas sociais. Quantos alunos da Comênios, de fato, têm acesso às aulas virtuais? Entende? Isso é sério, porque não é o fato de que eu tenho a liberdade e tenho a possibilidade de ter computador e telefone na minha casa que todas as pessoas têm. Então, a pandemia, nesse aspecto da educação, trouxe outra realidade social que é abismal no nosso país. A falta de acesso às comunidades que não têm acesso à internet, a uma boa qualidade de Wi-Fi, porque você paga por isso. Não é verdade? Então, a gente precisa começar a pensar em mudar essa realidade, né? A gente precisa começar a pensar em democratizar o acesso à internet também, para que isso seja universal. Assim como a gente tem muitos lugares que não tem acesso à energia ainda na nossa vida, se for observar, tem muitas comunidades aí que não tem poste de luz ainda na sua comunidade. É algo abismal, como é que eu posso dizer? É assustador, mas é real. Água potável, tem muita gente que não tem acesso à água potável. Isso tem que ser universal. Internet também, porque se nós tivermos que ficar dependendo da internet para poder comunicar e para poder ter aulas e o saber continuar evoluindo, porque é isso que a gente precisa, uma sociedade que tenha apropriação do saber, recurso para acessar o saber, né? E o que a gente vê é que a realidade é completamente desigual. De novo, o abismo social que nos remete ao que existe na nossa sociedade, o nosso Brasil como um todo, né? As pessoas que têm privilégios, e nesse aspecto eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu posso acessar hoje, bater papo com vocês, mas tem muita gente dentro do próprio colégio que não vai poder participar da live. E isso me incomoda verdadeiramente. Então, esses aspectos que estão dentro da nossa vida pessoal, mas que também estão dentro do coletivo. E não é justo, é uma questão de justiça. Não é justo que, nesse momento, as crianças que não estão dentro da sala de aula não tenham acesso à educação. Então, precisa criar estratégias para que isso aconteça. Ontem eu vi um noticiário, uma escola que a professora pediu doações de celulares para que os alunos pudessem ter acesso à internet. São estratégias que as pessoas conseguem encontrar. Só que tem coisas muito mais importantes. Tem gente que não está tendo acesso ao trabalho, não está tendo emprego. E aí vem um dos fatores de estresse dentro da realidade familiar. Você tem o que comer, né? Você tem o que comer, você poder dormir bem. E quando você não tem o que comer, você não dorme bem. Então, isso é fator de estresse e de adoecimento mental dentro das famílias, né? Então, todas essas questões que eu digo que são, assim, são questões que a gente vem de forma reiterada. A gente vem enfrentando isso de tempos em tempos, né? Porque, exatamente, Arthur, não é a mesma coisa de estar presente na escola. Fico triste em pensar que estou distante das pessoas. Verdade. É verdade, porque a gente precisa do calor humano. Nós, seres humanos, vamos entrar numa outra temática, que é a questão do contato físico entre as pessoas. O Arthur trouxe uma questão importante, porque nós precisamos dessa troca afetiva para nos sentir queridos, amados, né? O nosso maior órgão no corpo é a pele. É onde estão registrados as nossas memórias afetivas, é na nossa pele. Todo tapa que você recebe está registrado na sua pele. Mas também todo carinho, todo afago, todo afeto que você recebe também está registrado aqui. Então,
a ausência de contato físico também nos adoece. Entendam, você está dentro de uma casa que muitas vezes, vou fazer uma realidade hipotética, uma realidade que é algo que existe, mas que concretamente eu não sei onde está essa realidade, mas observe, uma casa onde você tem pai, mãe e 3 filhos, 5 pessoas, né? Mas aí o que acontece? Essa família estava toda estruturada, tranquila, os filhos iam para a escola de manhã, de tarde eles ficavam em casa, fazendo algum tipo de atividade, estudando, ou iam para a banca, que é muito comum aqui, as crianças irem para a banca, né? Então, assim, a mãe chegava do trabalho, cuidava do jantar e tá tudo bem, o pai chegava do trabalho e assistia um pouco de noticiário, não sei, e a família se reunia. Então, aquele era o momento de trocas, de afeto, de dizer exatamente como é que as pessoas estão, dos pais tomarem consciência e conhecimento de como estão os filhos naquele momento. É a hora do contato olho no olho, de dizer, e aí, minha filha, como é que foi na aula hoje? Ah, mãe, teve isso, teve aquilo outro, ou então o filho dizia, eu tive um pega-para-capá, uma discussão com um coleguinha, e aí o que aconteceu? Ou o pai revelar que teve um estresse no trabalho, a mãe dizer que se atrapalhou nas suas tarefas do trabalho e com isso se atrasou para fazer o jantar. Então, essa hora de contato da família é valiosa. Porém, a gente precisa ter isso como uma baliza para a gente entender como está a realidade agora. As pessoas estão em casa, o pai, de repente, não está trabalhando, a mãe também. Então, dependendo de uma renda que é do governo federal, que precisa ir para a fila, se expor, risco de contato, de repente essa família tem alguém idoso perto e não pode ir visitar, o avô, a avó. Entende? Então, essa restrição, essa limitação de contato físico, né, de você estar no seu ambiente de trabalho e poder abraçar as pessoas, isso nos fere dentro dessa concepção de indivíduo que precisa desse reforço afetivo, porque a nossa autoestima é feita de reforço afetivo. Não adianta que punição, aí eu vou falar um pouquinho sobre outro fator, porque entra aí nesse momento o estresse. É verdade, Ananda. As pessoas estão vivendo no fio, né? Por quê? Porque esse momento de isolamento social está nos trazendo à tona as nossas insatisfações, que muitas vezes a gente não bota para fora no dia a dia, no decorrer do tempo. E aí, quando você está, muitas vezes, num espaço confinado, sozinho ou acompanhado, essas coisas que eu chamo de neuras começam a explodir, começam a botar para fora. E aí é o momento em que a criança faz algo de errado, voltando à realidade daquela família de 5 pessoas, e aí é o momento em que o pai fica estressado, porque ele está sem emprego, então ele perde a paciência por qualquer coisa que um filho faça. É o momento em que a mãe está estressada, porque ela está assoberbada de tarefas domésticas. Muitas vezes, se ela vive com um companheiro que não entende que a realidade da família é também dele, ele também precisa participar. Se ele acha que lavar prato, ele está fazendo isso para ajudar a esposa, não contribui, não infrói nem contribui, brincando com o termo, né? Mas se ele achar que ele faz parte daquela família, então ele precisa ajudar, cuidar, né? Então, essa mulher ela vai ficar sobrecarregada por estresse, porque tem que lavar roupa, ela vai ficar sobrecarregada porque ela tem que fazer comida e tem que dar conta dos filhos. Então, a gente precisa, de fato, entender que a pandemia mexeu com várias estruturas sociais que expõem a nossa fragilidade enquanto sociedade, né? A pandemia nos expõe enquanto estrutura familiar frágil. Por quê? Porque carecemos de uma coisa muito, muito singela chamada
educação emocional, que aí entra num outro tema, né? Quando fala aqui sobre perda de amizades, distanciamentos, traumas, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da emoção, que faz parte do contato físico. Como é agradável a gente abraçar alguém que a gente ama, né? Então, o contato físico está atrelado a esse feedback, a esse retorno do eu gosto de você. E eu acho nesse aspecto, e aí vale a minha crítica ao sistema educacional, todo o sistema educacional, inclusive eu vim do sistema educacional público. Eu estudei em escola pública a vida inteira, eu estudei numa universidade pública, e ninguém me deu aula sobre como controlar as minhas emoções. Ninguém me deu aula sobre como lidar quando eu estou triste. Ninguém me ensinou como controlar a minha raiva. Isso é algo que a gente aprende, sim, na convivência. Mas, muitas vezes, nem o pai, nem a mãe, nem o responsável pelaquela criança sabe lidar com as emoções dele. Então, como é que ele vai dizer àquela criança que expresse a sua emoção de forma saudável? Entende? Então, isso tudo, gente, podem me interromper, podem perguntar, façam como o Arthur, que botou aí uma resposta, botou uma coisinha aí, façam como... Nossa. Desligou? Eu abri aqui na minha conexão, não é isso? A conexão tá falhando um pouco, sim. Tá chegando atrasado aí? Tá travando um pouco sua conexão, mas tá dando para compreender. Há muitos comentários, nós vamos comentando, e eu vou selecionando aqui os comentários. Então, bota aí, deixa eu ver. Vai botando aí, deixa eu dar uma paradinha aqui para respirar. Já botei muita coisa aí. Vou aproveitar para falar um pouquinho aqui nesse sentido. Quando questiona que ninguém ensinou a estudar, a compreender esse eu equilibrado, né? Porque, assim, eu acredito muito que esse processo que eu chamo de humanização, porque a gente vem de tantas barbáries, a gente vive em tantas barbáries, que eu acho que o sentido do capital é uma barbárie, né? O sentido dos valores hoje é uma barbárie. Quando as pessoas vivem a vida inteira pensando em ser isso, pensando em ser aquilo, e são o que não querem ser, transformam-se no que não querem ser, ou determinação familiar, que isso não é de hoje, certo? Para mim já é um ato de barbárie. E as pessoas perdem realmente o senso do que são e do que é a vida, nesse sentido de serem moldados pelos pais, pelos avós, por outros que querem construir nos filhos o que não foram. Ah, meu filho não vai sofrer isso, meu filho não vai sofrer aquilo, não vai passar por o que eu passei, e que, na realidade, aquilo foi o que te forjou, certo? Eu acredito que todo mundo tem que passar por o que tem que passar, tem que sofrer o que tem que sofrer, e eu acho que esse é um processo de educação, certo? Educação para a formação do indivíduo, para a formação do homem, para a formação do ser espiritualizado, independendo de religião, qual seja a religião. Eu acho que ele tem que passar por essas questões para ele entender, de fato, qual é o seu papel, qual é a sua importância para a humanidade, qual é a sua importância aqui, sabe? Qual é o objetivo de todo e qualquer humano, certo? Não é deixar um caminho, deixar trilha, exemplos que possam ser seguidos. Então, assim, eu acho que nesse sentido, do quem ensinou, quem vai ensinar, é necessário se rever de verdade essa divisão, essa culpabilidade, sabe? Porque o ego hoje é muito grande, sabe? Muito grande mesmo, de cada um. Os indivíduos esperam, na verdade, serem doutor, serem ricos, para poderem, ajudar. O que brilhou até chegar lá, sabe? Tanto de meandro e o tanto de camuflagem do bom ser é tão grande que não vale a pena ouvi-los às vezes, ouvi-los dizer que estão ajudando, sabe?
Eu acho muito esquisito esse papel do humano, enquanto humano, de ter que ser rico para poder ajudar, sabe? De ter que ter poder para poder fazer algo por alguém. De ter que ter conhecimento para poder falar de conhecimento. Quando, na realidade, a vivência, a sabedoria, vem do indivíduo que não teve escolaridade, que não teve um conceito institucional de nada disso. Então, assim, é necessário rever realmente esse processo educacional, esse processo que eu chamo de humanização, de divisão social das funções, sabe? Escola, família, sociedade, Estado. Eu lembro que você iniciou falando do poder do Estado, que o Estado agora tem que assistir, etc. E o Estado somos nós. As pessoas nunca entenderam que o Estado somos nós. O governo não é passageiro, mas o Estado permanece, sabe? Sim. E é essa questão enquanto Estado, é essa questão enquanto humano, é essa questão enquanto pessoa mesmo, que eu acredito que tem que ser revista. Em cada um, qual é o meu papel? O que é que eu quero? O que é que eu vou deixar de legado? Não importa quem eu sou, sabe? Mas não é necessário que eu entre em uma academia, que eu me torne um doutor, que eu me torne um astrofísico, para poder fazer algo para poder construir o meu papel. O meu papel tem historicamente sendo construído, sabe? E essa questão do estresse, da ignorância, do trato, também é uma questão educacional. É uma questão que eu digo do ser animalesco que ainda existe em cada humano, fora desse humano, certo? Mas que lhe dá limites, sabe? Que lhe determina uma ordem para esse caos da desumanidade, sabe? Como você falou também, sabe? Que no reino animal, na natureza, as coisas não acontecem assim. Eles sabem se proteger, sabe? Eles sabem os limites e aprendem e fica para eles. E as novas gerações não precisam ser ensinadas. Elas já absorvem isso. Só nós, humanos, precisamos disso. E ainda não conseguimos compreender. Ainda não conseguimos compreender esse estágio de controle emocional, sabe? Que eu chamo de culpabilidade, sabe? Que é a parcela de culpa. Quem tem culpa? Qual é a educação que foi errada nisso? Porque se a gente voltar um pouquinho o tempo, a gente vai ver, a nossa geração foi criada apanhando, foi criada no grito, sabe? Foi criada com outros limites, com um olhar, simplesmente um olhar de pai ou de mãe, já lhe dizia, fique na sua, depois a gente conversa. E você já sabia que tinha ali um castigo garantido. Fomos educados com eles, na sua ignorância, mas na sua sapiência. E, de repente, nós temos uma geração, logo após a gente, que veio educada pela televisão, pelo rádio, sabe, onde ficava na frente da TV o tempo todo ouvindo já o que era para a massa. E hoje nós temos a nova sociedade formada pela juventude, que é educada pelos meios de comunicação vigentes. E essa educação que nós brigamos contra há tanto tempo é o que nos salva nesse momento, nesse exato momento. A gente vê que nem tudo tem um lado apenas ruim, né? E quando você falava das formas de educar e da forma de pensar e da forma do Estado, do desassistido do aluno, eu sou um dos indivíduos que vem buscando há tempos, dentro do processo do Estado da Bahia, levantar discussões em torno de questões que a gente tem muito clara, que é a radiodifusão, o sistema de TV público, que poderia estar exatamente nesse momento se o governo gastasse um terço do que gastou para lives, para a preparação de mecanismos eletrônicos, etc. Com o IRDEB, talvez nós tivéssemos toda a população baiana assistida na forma de educação por sistema de rádio e televisão, radiodifusora e televisão, fazendo esse papel. Por que isso, sabe? Onde é que está a falha? Onde é que nós estamos deixando de fazer o nosso papel? Quem está deixando, de fato? Sabe? Então, é essa culpa que eu queria dividir com alguns e ver para essa nova geração também, que eles começassem a pensar no papel deles dessa forma, que não é necessário virar doutor, virar adulto, para dizer qual é o papel, sabe?
para dizer o que é que eles vêm fazer, porque tem muita questão nisso tudo, essas transformações, sabe? Essas mudanças de paradigmas, elas acabam afetando muito a sociedade nesse sentido, e principalmente as novas gerações. E eu não estou aqui para culpar ninguém, estou carregando minha parcela, mas tento fazer o meu papel. Aí eu dou uma entrada também, para a gente Diga. responder algumas perguntas, né, de alguns alunos, né? Ícaro Emanuel, como Sofia, tem quase a mesma pergunta aqui. Vou lançar aqui no quadro, na tela. Nesse momento, nesse confinamento, é mais fácil ter depressão, né? Igual a de Ícaro. Em meio à pandemia, é mais fácil adquirir uma depressão? E aí eu deixo a nossa psicóloga para responder os nossos queridos alunos. Pronto. Nesse momento, em resposta à Sofia e ao Ícaro, você falou? Isso. Professor, peraí. Então, nesse momento, realmente é mais fácil desenvolver qualquer tipo de adoecimento mental, principalmente quando as pessoas estão sob estresse. Estresse não atinge só adultos que trabalham, estresse não atinge só pessoas que estão em ambientes de muita cobrança, né, de respostas imediatas, né, pessoas que, normalmente a gente tinha o estresse há um tempo atrás, 10 anos, não, menos, há 20 anos atrás o estresse era algo que era apenas associado a profissões de risco, onde as pessoas tinham que dar respostas imediatas, onde as pessoas tinham que ter uma responsabilidade muito grande com o coletivo. Um exemplo disso controladores de tráfego aéreo sofrem, é das categorias que mais sofrem estresse, porque eles precisam evitar que os aviões se choquem no ar. Olha que responsabilidade. Essa é uma profissão de muito estresse. A outra profissão que tinha um alto índice de estresse, médicos de emergência. Profissionais que trabalham, médicos profissionais como um todo, que trabalham em emergência, que eles precisam tomar decisões ali naquele momento sobre a vida de um ser humano. O que fazer no momento que um ser humano chega acidentado numa situação grave, né? Essa é uma outra profissão que tinha uma alta incidência de estresse muito discutido na época, né? Há 20 anos atrás. Hoje, o estresse se tornou lugar comum. Crianças hoje estão sofrendo estresse, né? Então, a gente se pergunta por que crianças hoje estão sofrendo estresse. O índice de depressão em crianças está crescendo muito. E aí entram vários fatores. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre essa questão, né? O João Felipe pergunta quantos dias podemos aguentar a pandemia. Meu querido, a gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia, mas é o tempo que a gente precisa para se proteger. Então, por exemplo, buscar estratégias para ter saúde mental. E eu vou falar um pouquinho disso depois que eu falar sobre essa questão do estresse. Então, o estresse ele faz com que a gente, por exemplo, desenvolva mecanismos de compensação dentro do nosso organismo. Então, a gente é movido por hormônios. Existem os hormônios que são produzidos nos momentos de estresse, dentre eles os mais importantes são a adrenalina, né? E tem um outro hormônio que também é muito produzido, que é deixa eu lembrar o nome aqui. Ai, meu Deus. Fugiu o nome do hormônio aqui, mas eu vou lembrar dele daqui a pouco. São 2 hormônios. Em paralelo a esses 2 hormônios que são produzidos, que eu vou lembrar o nome de um deles daqui a pouco, não se preocupem. Cortisol. Então, a adrenalina e o cortisol, eles são verdadeiros venenos dentro do nosso corpo, se a gente não precisa deles. E quando é que a gente precisa da adrenalina e do cortisol? Quando a gente está vivenciando um perigo eminente. Quem precisava muito desses hormônios
eram os nossos antepassados que viviam nas cavernas. Precisavam se proteger das feras. Então, esses hormônios eram produzidos como a questão do instinto de sobrevivência. Quem já assistiu os Crudes, desenhozinho, eu adoro desenho, vocês vão me ver falar de desenho o tempo todo. Desenho, filmes, a gente vive numa vida aqui muito cinéfila. Então, livros e filmes é o que nos faz, é a nossa diversão durante a pandemia. Então, os Crudes traz muito isso. É um desenhozinho que fala sobre o instinto de sobrevivência do homem das cavernas. Quem não viu ainda assista, que é diversão garantida. Então, a gente precisa desenvolver mecanismos compensatórios para não adoecer mentalmente. Então, por exemplo, se eu estou num momento de estresse, o meu corpo está produzindo adrenalina e cortisol, mas eu não preciso correr para me salvar de uma situação de perigo real, tá? Mas, em compensação, o nosso corpo também produz endorfinas, produz ocitocina. Vacina. Vou anotar aqui. Do Carmo. Vou anotar aqui, daqui a pouco eu falo sobre isso. É um dos últimos tópicos, que é a preparação para a saída da pandemia, da quarentena, do isolamento. Então, voltando a falar sobre os nossos hormônios protetores e os nossos hormônios que muitas vezes nos fazem mal. Então, quando a gente está produzindo muito hormônio negativo, que aí eu falo esses hormônios negativos, o cortisol e a adrenalina, a gente precisa diminuir os níveis desse hormônio e aumentar os níveis de hormônios que nos dão sensação de prazer, contentamento. E por que as pessoas ficam em depressão no isolamento? Porque um dos nossos maiores fatores de produção de endorfina é o afeto, é o calor humano, é o abraço, é o olho no olho. E também fazer coisas que nos dão prazer, atividade física, dançar, ouvir música, ver um bom filme, ler um bom livro. A gente precisa criar estratégias para sair do polo do estresse, que é o ócio, por exemplo. Há quem diga que o ócio não causa estresse, mas causa sim. Porque o ócio pode se transformar numa coisa chamada tédio. Pronto. Está bem dentro do tema. Essa questão de quem tem problema de bipolaridade e depressão já é um diagnóstico que é possível a gente poder lidar com ele, né, na fase de estresse, porque assim, a depressão em si é um transtorno, né, um transtorno mental que faz com que o ser humano ele perca a vontade de viver. Né, ele perca a vontade das coisas boas, das coisas prazerosas, há uma ausência de endorfinas, né, há uma ausência de ocitocina, de coisas que nos dão sensação de contentamento, eu não diria nem prazer, contentamento. Então, se a pessoa já está num processo de tédio, né, para ela entrar na melancolia, o que é a melancolia? É aquela coisa de você estar apático, de você estar assim, não ver... Está tudo cinza. A melancolia faz a gente entrar num estado, né, de não sentir prazer. Então, o que a gente pode fazer para não entrar nesse processo de depressão ou de bipolaridade que alguém ao nosso redor possa ter? Mas aí eu volto à pergunta da Sofia, que... Tem possibilidade de desenvolver depressão durante a pandemia? Tem sim. Né? A pergunta do Caio, não é isso? E da Sofia. Tem se você não cuidar desses hormônios. Porque é muito simples a gente entender que o nosso corpo é uma máquina. Entende? Então, se a gente não azeita essa máquina da medida certa, a gente vai começar a ter problemas de funcionamento nessa máquina. Né? E o nosso computador central,
entendeu? Ele começa a ter falhas para decodificar informações, a gente começa a ter problema de memória, a não lembrar de coisas simples. A gente começa a desenvolver depressão, a gente começa a desenvolver outros sintomas que podem, sim, nos levar ao que a gente chama de morbidade, que é adoecimento psiquiátrico, adoecimento mental. Então, a gente precisa de uma coisa importante durante a pandemia, que é uma coisa chamada rotina. Aí eu vou entrar num aspecto das questões que a Ailton trouxe sobre educação, mas eu quero falar sobre a rotina como um fator. Sim. A falta de comunicação entre pais e filhos tem prejudicado a relação entre pais e filhos, com certeza. Isso entra no quesito educação, que eu vou falar daqui a pouco, né? Exato. E como controlar ou como acolher essa demanda? Eu chamo mais de acolhimento de demanda, né? Porque quando uma coisa nos estressa, a tendência é a gente ficar batendo naquela mesma tecla. E isso entra no quesito educação. Eu vou falar também sobre isso. Então, ainda falando sobre depressão, sobre adoecimento mental na pandemia, né? Crianças viciadas em celular. Esse é um dos problemas mais importantes. E não é só na pandemia, não. Tem criança que foi viciada em celular quando era bebê. Tem crianças de 6 meses, 8 meses, antes até, sendo apresentadas a uma tela de celular. Gente, isso é um crime. Isso é um crime. Por que isso é um crime? Isso é um crime contra o organismo dessa criança que está imaturo. Isso é um crime, porque as pessoas estão deixando de brincar, de interagir com as crianças e dando um aparelho celular para elas. Porque enquanto ela está com o aparelho celular, eu posso também ficar na minha rede social. Então, eu costumo dizer o seguinte: se o seu WhatsApp, a sua rede social é importante para você, não faça um filho, pelo amor de Deus. Não faça um filho. Porque, infelizmente, eu trabalhei numa instituição de educação para crianças com deficiência mental. Eu trabalhei numa PAI, onde o índice de crianças autistas está crescendo assustadoramente. E um dos fatores alencados em pesquisas na área é a exposição em demasia dessas crianças a objetos virtuais, a imagens virtuais. E por que eu digo isso? Dentro da neurociência, quem já estudou sobre neurociência sabe que nós nascemos, o nosso marco de início de desenvolvimento é o marco 0, é o dia do nosso nascimento. Enquanto isso, antes disso, o nosso desenvolvimento era em outra vida, a vida intrauterina. Então, a vida intrauterina começou no marco 0, fecundação. Até que a gente se torne um feto, a gente é um embrião, é um montezinho de células se desenvolvendo. Mas no momento em que a gente passa a ser um embrião, até o momento que a gente passa a ser um feto, a gente começa a desenvolver as características do ser humano. Existem, inclusive, pesquisas que mostram que o desenvolvimento embrionário, em termos de velocidade, de desenvolvimento do embrião, é muito similar entre os mamíferos, né? A nossa espécie, mamíferos, tá? É muito similar. Depois de um determinado momento, que eu não consigo lembrar agora qual, né? Eu fiz um curso de etologia e desenvolvimento na UFSP, e isso me fez entender que o ser humano, no momento do nascimento, ele começa a contar o marco 0 de desenvolvimento dele em todos os aspectos. Então, quando a criança nasce, o bebê está ali, é o presentinho, é o pacotinho que a gente leva para casa. Então, naquele momento, essa criança começa a interagir nesse novo mundo. Então, essa criança ela vai começar a desenvolver as células que são responsáveis pelo funcionamento do corpo dela como um todo, global. O cérebro dela, até os 2 anos de idade, ele ainda está se desenvolvendo.
desenvolvendo habilidades. A criança não fala quando nasce. Vou falar sobre o controle dessas crianças, sim. Vou falar sobre isso, mas a gente está aqui para falar, inclusive, sobre o controle dos pais em oferecer celulares a crianças. Expor a criança a essa tecnologia, e isso faz com que as crianças fiquem viciadas, assim como um adulto se vicia em cigarro, assim como um adulto se vicia em bebida alcoólica. O adulto também se vicia em celular, né? E isso me faz pensar, inclusive, sobre com que idade eu devo dar um celular ao meu filho, à minha filha. Muita gente dá um celular para uma criança com 1 ano de idade. É verdade. Ou antes. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tem o seguinte raciocínio. Meu filho nasceu na era digital, então o cérebro dele está adaptado para essa nova realidade virtual de imagens em alta definição. Gente, não é assim. O nosso cérebro é a mesma máquina. Desde os tempos antigos, as nossas habilidades são construídas à medida que a gente vai sendo apresentado a novos desafios. Então, desde que o mundo é mundo, a criança começa a andar por volta de 10 meses, 1 ano, 1 ano e meio, né? Normalmente. Desde que o mundo é mundo, a criança começa a vocalizar a partir dos 6 meses, começa a produzir sons guturais com 3, 4 meses, começa a desenvolver a fala. Tem criança que fala antes de andar e tem criança que fala depois de andar, porque são mecanismos diferentes de desenvolvimento, né? Então, quando eu exponho uma criança a uma tela de alta definição, sem que as células que estão aqui atrás, que são as células do desenvolvimento, né, da visão, estarem maturadas, eu posso estar promovendo distúrbios, transtornos no desenvolvimento cerebral dessa criança. Primeiro, porque ela está vendo uma imagem, ela não sabe decodificar essa imagem. Segundo, ela ainda não tem uma noção muito clara do que são cores distintivamente. Terceiro, porque ali tem um conteúdo musical, muitas vezes essa criança não entende o que está sendo dito, muitas vezes não, ela não entende o que está sendo dito naquele desenho ali, passando de forma rápida, né? Outro fator é que essa criança, ela é exposta continuamente às mais diversas informações. E muitas vezes, desenho que não tem nenhum cunho educativo, né? Então, vou continuar, Carlos. Daqui a pouco eu chego lá no controle. Então, quando a gente expõe essa criança a essa tecnologia, a gente está condicionando o cérebro dela. Em psicologia, a gente fazia uma pesquisa que era colocar os ratinhos nas gaiolas e dar uma pelotinha de comida, de ração, e ele tinha que tocar numa barrinha. Toda vez que ele tocava na barrinha, a pelotinha saía de comida. Então, ele comia. Então, quando você está expondo uma criança ao celular, e naquele momento ela fica com a mente dela ali absorta, concentrada, ela não está concentrada porque ela está aprendendo. Ela está concentrada porque aquilo é tão impactante que ela simplesmente se molda àquela informação. Então, você está condicionando a criança a toda vez que ela tiver um estímulo visual, ela fica parada olhando, tá? Então, quando você coloca essa criança o tempo todo nesse nível, começa com meses, aí vem 2 anos, 3 anos, com 4 anos essa criança já está jogando joguinhos que também são viciantes, não é? Então, o que acontece? Você tira dessa criança a possibilidade de aprender em outras formas. Vou ganhar um celular com 13 anos. Tá certíssimo. Poderia ter ganhado um celular antes, a depender... O que eu acho, o que eu acredito, gente, é a função desse celular na vida dessa criança.
né? Se essa adolescente, se essa criança está fazendo uso do celular para assistir aula, agora no momento da pandemia, louvável. Você pode estabelecer uma rotina para essa criança de 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite. Você fraciona, mas é preciso também oferecer alternativas. Como é que essa criança vai se entreter se ela não estiver na frente de uma televisão? Ela tem um espaço dentro da casa que é próprio para ela, é território dela para ela brincar, é a varandinha de casa que ela vai poder brincar, sei lá, com carrinhos, né, com joguinhos. Que horas a família interage com essa criança, né? Muito bem, como lidar com a ansiedade. Vou falar sobre ansiedade daqui a pouquinho. Então, essa criança, ela precisa de horários, de estabelecer a rotina. Lembra que eu falei que o nosso cérebro precisa da rotina para funcionar bem? Então, uma das funções da rotina é estabelecer limites. A hora de acordar, a hora de dormir. E muitas vezes as pessoas estão tão envolvidas nesse processo de WhatsApp, Instagram, sei lá, um monte de coisa, que elas perdem a hora para dormir. E, não, eu estou tendo insônia. Mas claro que você está tendo insônia. Se você está o tempo todo dando estímulo para o seu cérebro, como é que ele vai apagar? Como é que ele vai desligar? Até o computador sabe quando ele vai desligar, porque ele apaga as luzes antes de desligar, já perceberam? Ele apaga as luzes, depois ele desliga. O nosso cérebro também funciona assim. E outra coisa importante, existe um outro hormônio, que é a melatonina, que só é produzida pelo nosso cérebro quando a gente está dormindo. Se eu tenho problemas de insônia, eu não produzo melatonina. Se eu fico até 1, 2 horas da manhã exposta à tela do computador, ao do celular, meu cérebro não vai entender que é hora de desligar. Então, a gente precisa desenvolver uma rotina para respeitar os nossos horários, inclusive. Se antes da quarentena eu dormia 10 horas da noite, eu preciso continuar dormindo 10 horas da noite, porque o meu organismo está habituado assim. Isso é rotina. Se antes da quarentena eu acordava às 7 horas da manhã, durante a quarentena eu preciso acordar às 7 horas da manhã. Por quê? Porque desenvolve o hábito, e o hábito nos mantém saudáveis, inclusive mantém o nosso sistema imunológico em alta. Então, dormir é uma coisa importante. Um dos principais fatores de estresse e de ansiedade é a insônia. Se eu não consigo dormir, se eu tenho dificuldade para dormir, eu preciso da ajuda de um profissional. Aí eu preciso ir para um profissional para ele induzir o meu sono, ou você pode tirar isso de uma forma tranquila, com pequenas estratégias. Como? Estabelece 1 hora de relógio antes de você ir para a cama. Ótimo, Sofia. Maravilha. Tem que ser rígida, tem que se proteger. Não é verdade? Você tem que ter aquele momentozinho de você dar uma olhadinha lá nas piadinhas, nos memes, bater papo com os colegas, mas o horário de dormir tem que ser mantido, né? E muitas vezes aqui eu até brigo, porque adolescente tem mania de querer quebrar regra. Eu já fui adolescente, eu sei como é isso, né? Então, a gente tem que ir na base do diálogo, né? Por isso mesmo que a gente precisa ter essa rotina. Então, determinado horário, encerrou o celular. 1 hora antes de ir para a cama, você já desliga o celular. Até porque, se alguém passou mal, se teve alguma informação de risco que você precisa saber, as pessoas vão te ligar. Você não vai desligar o celular, você vai fechar a tela dele e vai botar de preferência longe do seu cérebro, tá? Porque celular, computador, televisão, são aparelhos de ondas magnéticas. E eles interferem no funcionamento do nosso cérebro, inclusive. Tá certo? Vamos respeitar algumas coisas que são importantes para manter a nossa saúde mental. Então, você pode fazer chá. Aqui na região, a gente conta com a maracujina, que as pessoas chamam de maracujá, eu chamo de maracujá
bravo, aquele maracujá verde, né? Pequenininho, eu chamo de maracujinha, porque como a minha convivência é de outra região, então, maravilha, elaborar a rotina, exatamente, ter horário para acordar, ter horário para dormir, de preferência, durante o dia, durma um pouquinho também, depois do almoço, faça a sua siestazinha, isso ajuda o cérebro a se reorganizar, né? Eu condicionei os meus filhos, eu tenho a Nanda, mas eu também tenho um filho mais velho, que tem 24 anos, o Leonardo, então eu condicionei meus filhos a estudar de manhã, chega da escola, toma um banho normalmente, almoça, e aí tem um momentozinho de descanso. Porque esse momento de descanso, que vai mais ou menos de 1 até 2 horas, 40 minutos, 1 hora de sono, ajuda o cérebro a reorganizar, né? É uma pausa. E aí, eu vou falar também sobre o horário de crianças pequenas, Carolyn, daqui a pouco. Então, você organiza o cérebro e você acorda pronto para fazer as suas atividades escolares. Como eu nunca tive, meus filhos nunca tiveram o hábito de fazer banca, né? Então, é assim, eles têm que se virar, que eu acho importante. Eu vou falar sobre esse ponto aqui da educação para autonomia, que eu acho que é o principal tópico da nossa fala hoje. Se o professor achar que é melhor ficar para outro dia, a gente faz outra live sobre educação para autonomia. Mas eu quero dizer o seguinte, que essa rotina ajuda. Diga, meu querido, já extrapolei? Para mim está ótimo, André. Assim, na realidade, eu fico preocupado com o tempo deles lá, né? Mas eu acredito, por mim, eu ficava aqui o tempo inteiro, tá ótimo. Eu acho que essa é a discussão. Eu vou fechar esse tópico e vou fechar dentro dessa questão do retorno, né? Essa questão que a gente já está falando um pouco disso aqui, né? Das relações, de como organizar, porque eu acho que isso é um fator importante. Controlar celular, como organizar a rotina, isso é algo importantíssimo para a gente poder, pelo menos, fazer um panorama hoje da nossa live, isso, né? E aí, porque eu ainda queria falar um pouquinho. Daqui a pouco a gente marca outra também. Daqui a pouco a gente marca. Eu queria falar. Isso. Eu queria falar um pouquinho sobre essa parte que você trouxe aí na sua fala, sobre a educação, sobre como as coisas são montadas, pautadas rapidamente. Então, deixa eu fechar só esse ponto aqui de rotina, de uso de celular, para poder responder algumas perguntas. Então, voltando à questão do uso do celular, a gente precisa realmente ter isso como uma orientação, porque isso é importante para o desenvolvimento mental dos nossos filhos. Eu falei sobre a questão das emoções. Às vezes, para a gente não lidar com a birra, com o choro de uma criança, a gente dá um celular para aquela criança. Isso bebês, inclusive. O que é que eu estou dizendo para aquela criança? Aí eu entro no tópico educação. Estou dizendo para aquela criança que se ela chorar, ela consegue o que ela quer. Entendeu? Chorou. Eu tenho um celular. Minha mãe me dá o celular toda vez que eu chorar. Que ótimo, eu vou chorar toda hora. Vira uma ferramenta de manipulação da criança. Então, a gente precisa lidar melhor com a nossa tolerância às birras de uma criança. Ou a gente se concentra no papel de educar a criança, ou a gente se concentra no papel de agradar uma criança. E quando eu falo educar, gente, eu não estou falando sobre agredir a criança, sobre castigar a criança. Porque muito mais do que castigo, a criança precisa de, escuta, ouvir. Toda vez que uma criança está chorando, ela está pedindo atenção por algum motivo. Nem sempre é porque ela quer o celular. Às vezes é porque ela quer o seu olhar. Às vezes ela quer o seu colo. Às vezes ela quer existir na sua vida por algum momento. Então, ela vai chorar toda hora, e toda hora você vai dar o celular. E ela vai chorar, e você vai dar o celular. Mas, na verdade, ela está pedindo, pelo amor de Deus, me põe no colo. Seja minha mãe. Olhe para mim, eu quero afeto, eu quero amor, eu quero cuidado. Entende? Então, muitas vezes, essa criança está chorando
Porque ela está pedindo sua atenção, ela só quer que você olhe para ela. Ela só quer existir, não é? É verdade, a gente precisa estabelecer horário. A gente precisa, né? A gente tem que ter essa responsabilidade. Agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos da educação, porque eu, como professor Ailton, não sei outras pessoas, viemos daquela educação repressora, que para tudo era pancada. Eu tomei surras homéricas, não tenho vergonha de dizer. Eu apanhei uma vez da minha mãe com borracha de aquele para-brisa de automóvel. Minha mãe era extremamente repressora. Minha mãe é idosa, mas continua com a cabecinha repressora dela. Eu fui criada tomando surras. Eu tenho diversas cicatrizes. Tenho cicatriz aqui, tenho cicatrizes no meu corpo de surras que eu tomei desnecessariamente. Quando Ailton fala, naquele momento em que ele diz assim, bastava o olhar da minha mãe para eu me saber me calar, porque a gente vivia uma realidade, Ailton, que depois a gente pode bater esse papo tete a tete, senão vai virar... Mas o que é que eu quero lhe dizer do meu entendimento dessa educação, porque eu vivi essa educação também. Então, é uma educação que me faz pensar o seguinte, educar para quê? Porque quando eu chorava, minha mãe me mandava calar a boca. Se eu não calasse a boca, ela me batia mais. E bater para calar a boca psicologicamente falando, não funciona. Não funciona você bater para uma criança calar a boca. Você está batendo nela. A reação à dor é o choro, isso é natural. Se você quer que uma criança cale a boca, você tem que entender por que ela está chorando. E eu sempre falei com os meus filhos, de igual para igual. Quando a Nanda era pequenininha, quando o Leonardo era pequenininho, eu chorava, eu me abaixava. O que foi que aconteceu? É a linguagem do amor que fala mais alto. Quando um pai e uma mãe, ele é agressivo, ele é impositivo, ele é autoritário, isso não só pai e mãe, inclusive espaços de construção do saber que tem o controle, quer ter o controle sobre o comportamento de todos os indivíduos que estão ali, não existe. Isso faz parte de um mecanismo chamado ditadura. A ditadura faz isso. Todos os lugares em que houve ditadura, inclusive no nosso país, as pessoas foram reprimidas por expressar suas ideias. E o professor Ailton sabe disso, ele é um poeta, ele está dentro da cultura. Então, se a gente vivencia dentro da nossa casa, autoritarismo, exatamente, Carolyn, ao invés de exercer a autoridade, porque a autoridade é amor. Eu olhava para os meus filhos e fazia nem olhava para eles, fazia assim, 1, 2, 3, não chegava nem no 3, a Nanda sabe disso. Ela está me ouvindo e ela sabe. Eu olhava e fazia assim, nem olhava, eu olhava para o lado e fazia assim, 1, 2, o que foi, minha mãe? Era algo natural. Se eu ia para casa de alguém, meus filhos eram pequenos, isso eu aprendi sendo mãe, não foi a minha mãe que me ensinou isso, porque a minha mãe provavelmente ia me bater, ela me batia se eu fosse para a casa de alguém e pegasse num bibelô na casa de alguém, ela batia na minha mão e dizia, larga lá. Era desse jeito. E eu entendi que não era dessa forma que eu queria educar meus filhos. Então, o que era que eu fazia? Chegava para o meu filho, para a minha filha, e dizia, olha, isso aqui é o brinquedo de fulana, de tia fulana. Exatamente. As pessoas podem enlouquecer por conta do descontado. E isso acontece com a educação repressora, né? As pessoas descontam em outras pessoas porque... Sabe aquela brincadeira do passar a bola? Lá vai a bola girar na roda, passar adiante sem demora. Assim é a violência. Mesmo a violência disfarçada de educação. Porque para educar a gente não precisa de violência. Né? O nosso querido Paulo Freire, que o diga. O nosso querido Cortella, que o diga. A gente educa uma criança olhando nos olhos dela e dizendo a ela a verdade. Dizendo, eu quero que você faça mais isso. O que você fez é errado. E o que é errado para você, você tem que contextualizar para aquela criança.
Porque, por exemplo, eu apanhava quando criança se eu deixava cair um prato no chão, por descuido e quebrava. Eu apanhava por isso. Então, eu tomei trauma de lavar Marinex, tigela. Meu Deus do céu, a pessoa mais desastrada do mundo sou eu para quebrar as coisas. Aí você acha que eu vou bater na minha filha se ela lavar um prato e ela quebrar? Porque escorregou da mão dela? Eu sei o que é isso. Existem coisas que eu digo assim, a gente precisa refletir no que é do todo e no que é do particular. Então, se eu tenho uma criança que tem o hábito de mentir para mim, de esconder para mim coisas, de pegar coisas escondidas, isso é do particular daquela criança. Precisa ser visto com cuidado. Aí você vai chegar para ela e dizer de forma clara e objetiva: olha, a criança tem quantos anos? 4 anos. Foi brincar na casa do coleguinha, trouxe um brinquedinho e disse que o coleguinha deu. E aí você discretamente pergunta para a mãe: vem cá, fulano chegou aqui com um brinquedinho, fulaninho deu a ele? Não vi. Ah, meu Deus, então eles devem ter dado um para o outro e esqueceu. E aí você chega para essa criança e diz assim: olha, eu conversei com a mãe de fulano e ela me disse que ele não lhe deu esse brinquedo. Por que você trouxe para casa? Isso que você fez está errado. Aí qual é o comportamento? Conduzi-lo educadamente, sem outra coisa, sem expor essa criança naquele ambiente. Porque você vai chegar lá, você vai dar um esporro nessa criança, você vai dar um esculacho nessa criança, você vai humilhar essa criança. Você vai chegar lá e vai dizer: ele levou para casa, vai devolver, não é? Vamos devolver? Vamos. Pronto, devolve. Eu estou falando de uma criança de 4 anos, 5 anos. Aí você devolve o brinquedo, faz com que seu filho peça desculpas. Pronto, peça desculpas a ele, diga que você não teve intenção de levar, que você pegou por descuido e devolva. Pronto. Quando chegar em casa, no particular, você vai dizer: olha, não faça mais isso. O que você fez está errado. Você vai dizer claramente a essa criança. E se você fizer isso de novo, você vai ficar sem ganhar um brinquedo no Natal. Você vai ficar sem ganhar um brinquedo no seu aniversário. É bom para você não ganhar brinquedos? Porque essa é uma punição que está relacionada com o que ele fez. Ele retirou um brinquedo da outra criança. É justo isso. Se o seu filho passa horas demais no computador e ele não está interagindo com a família, isso tem que ser dito a ele no olho. Diz: olha, meu filho, tudo bem, você tem 15 anos, pai, me dá logo um grito, eu vou rapidinho. E ainda assim, se eu demorar, eu apanho. Essa estratégia de comunicação que o seu pai criou com você, né? Cabe a você conversar com ele o quanto isso lhe incomoda, porque você já é uma menina, você já pode dizer a ele: pai, por que o senhor grita comigo? Por que o senhor não me chama? Né? Isso acontece às vezes. Minha mãe também tinha um hábito de gritar com a gente. Às vezes a gente estava do lado dela e ela: André! E eu não grito com meus filhos. Nunca gritei com meus filhos. A não ser que seja algo grave, de perigo, de risco de vida. É diferente. De repente você está lá, a Nanda está fazendo alguma coisa no fogão, sei lá, uma coisa bem hipotética, ou algo vai acontecer e eu grito: Nanda, olha isso! E aí faz parte. Mas gritar o tempo todo com uma criança é uma estratégia de comunicação ineficaz. Não funciona, porque você vai gritar cada vez mais alto. É que nem bater. Você começa batendo na criança um tapinha leve. Daqui a pouco você vai pegar um chinelo, né? Que as pessoas chamam de terapia das Havaianas. Eu brincava muitas vezes, mas, claro, é a terapia das Havaianas. É flexível, não deixa marcas e não tem cheiro. Né? Mas as marcas ficam... Eu costumo dizer que quando você precisa bater no seu filho para ele te ouvir, você está falhando como educador. É só uma reflexão. Porque quando você conversa com seu filho e ele te ouve, significa que você está estabelecendo autoridade. Então é isso que eu queria dizer, né, Maicon? Já extrapolei. Rapaz, mas é só para fechar. Está sendo um aulão, André. Está sendo um aulão assim, tipo. E cadê o povo? Está indo embora ou está ficando? Como?
Então, Eu o povo está indo embora ou está ficando? O termômetro é esse. Eu estava dizendo aqui que tem sido aulão mesmo, assim, enquanto educador, enquanto pai, pai de uma filha de 4 anos, né? E assim, você fica vendo o quanto você ainda peca e tentando não errar, né? Sempre nesse coisa. Para mim está sendo muito maravilhoso. Aí eu chamo a atenção mais por questão do horário, que já são 11h30, a gente já começa a extrapolar do tempo de aula dos meninos, né? Sim, mas a sim, gente sim. a gente teve 1h10 de live, já tá chegando 1h10 minutos de live, mais ou menos, Sim. em alta, 60 a 70 pessoas online vendo a gente, todo mundo gostando, Maravilha! Então, Maravilha! Mostra que a nossa live está super funcionando, né? Está super funcionando. Isso. Então, Olha só. Agradecer realmente, né? As falas, esse aprendizado que a gente teve hoje. Acho que os meninos também conseguem compreender de outro ponto de vista, né? Conseguem olhar, dizer assim, essa coisa que você falou do filho conversar com o pai, isso é maravilhoso. Os pais também filhos, né? Os filhos às vezes têm medo de falar para os pais, mas tem que ter essa coragem e dizer: olha, pai, olha, mãe, eu acredito que não seja por esse caminho, vamos criar um diálogo, né? Tudo muda. Eu costumei dizer para os meus alunos que teve pais abandonados, eu disse: eu também fui filho abandonado pelo pai, e o que é que vocês fazem para reaproximar desses pais? Vocês sabem quais foram os problemas desses pais também? Entende? E assim, no fundo, eu descobri os problemas do meu pai, tá entendendo? E hoje a gente vai buscando encontrar uma nova forma de dialogar, né? Então, eu acredito que esse diálogo de filho para o pai, do pai para o filho, é muito importante, né? Eu quero sugerir um segundo momento, porque eu acho que muita coisa ainda ficou aí no ar. Eu queria falar ainda, né, a questão do preparo da pós-pandemia, que não foi acolhido aqui, porque é muita coisa mesmo. Né? A questão da perda das amizades, eu acho que a gente pode marcar um segundo momento, fica a minha sugestão. Gostei muito de participar, tá? Adorei participar, e acho que precisa ter um bate-papo direto para os meninos agora, para falar para eles coisas importantes, falar sobre educação para a autonomia, né? Para eles se sentirem responsáveis pela história de vida deles, né? Porque a gente precisa parar com essa coisa de dizer que o que deu errado na minha vida foi culpa do meu pai, da minha mãe. Não está certo isso. Somos todos seres individuais e podemos ser responsáveis pelas nossas escolhas dentro de casa também. Ajudar ou não na arrumação da casa, isso é escolha, mas também a imposição em alguns momentos faz parte da rotina. Então, as coisas que envolvem educação são bem complexas. Mas eu fico muito feliz de ter participado, de ter contribuído. Como mãe, sou mãe da escola, e como profissional, que me formei numa escola pública, eu me sinto em dívida com a sociedade, porque, afinal, foram os impostos que meus pais pagaram a vida inteira, que pagaram a minha faculdade, pagaram a minha escola. Se hoje eu posso pagar uma escola para minha filha, seria ótimo se pudéssemos todos ter um sistema de educação funcionando, né? Mas eu acho importante, sim, dar essa contribuição para a sociedade, em todos os níveis. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu só tenho a agradecer de verdade. E, assim, eu gosto de estar provocando nos diversos aspectos, né? E quando eu questiono mesmo essa concepção de culpa, é exatamente isso. Quando você volta e diz: a minha mãe foi isso, minha mãe fez isso, meu pai também. E não vou lhe dizer que eu fui muito pai com os meus filhos, não. E a gente erra principalmente nos primeiros. Eu tenho 4. Os primeiros, coitados, sofrem demais. Você levou a sério Crescei-vos e Multiplicai-vos, né? Então, é porque eu saí de casa muito cedo, eu fui muito precoce, saí de casa muito cedo, eu não tinha o que fazer, eu fui fazer menino para ter companhia. Ó para cá, aí ó o erro, ó a interpretação da culpa aí, eu não gosto nem dessa palavra, vou lhe dizer, eu gosto da palavra responsabilidade. A palavra culpa foi trazida pela igreja para poder concentrar um nível de controle sobre a mente das pessoas. Então, eu digo que use a palavra responsabilidade, que você vê que o peso é outro, quando você se sente responsável. E deixa eu lhe dizer, eu também saí de casa com 17 anos.
porque minha mãe queria me casar obrigatoriamente com uma pessoa da igreja dela, que era Testemunha de Jeová. Nada contra o Testemunha de Jeová, respeito muito a fé dos outros. Mas eu saí de casa com 17 anos porque ela queria me casar. Eu não tinha outra opção, eu estava debaixo do teto dela. Então ela dizia, ou você casa, entendeu? Aí o que foi que eu fiz? Fiz minha malinha, sabe o que era minha trouxa? 2 sacolas de Paz Mendonça, com livro, meus livros. Eu era técnica de laboratório. Então, bati muita merda antes de me tornar psicóloga, viu? Então, eu ia perguntar bem assim, André, quando você contava 1, 2, 3, depois do 3, o que era que acontecia se ela não parasse? Mas deixa para lá, não responde. Nunca chegou ao 3. E se chegasse, era tipo assim, vamos chamar na chincha. Porque eu acho que assusta muito mais uma criança você olhar no olho dela e dizer a verdade. E isso, graças a Deus, meus 2 filhos têm. Todo mundo fala, Ave Maria, a Nanda fala a verdade que chega a partir no meio. É uma coisa que eu tive como ciência, até porque quando a gente cresce, a gente vê as mentiras que os nossos pais contam para estabelecer a educação. Então, é isso que eu não concordo nessa educação repressora de culpa, as mentiras que a gente tem que sustentar para ser bonzinho, para parecer que a gente é super-herói para os nossos filhos. E a gente não tem obrigação com isso. A gente tem a obrigação de ser humano. Já chorei muito no colo dos meus filhos, já pedi colo à minha filha, sabe? Então, a gente tem que ter a humildade de mostrar para os nossos filhos que também somos humanos e que também erramos, e que a gente quer deles exatamente essa contraproposta. Tem dias aqui, você sabe que é fácil lidar com adolescente? Não é, você sabe disso. Tem dias que a própria Nanda diz assim, mãe, não aguento mais a cara da senhora. E eu digo, que bom, chegou o nível de saturação, vai para o seu quarto. Você acha que eu vou dizer o quê? Eu vou me esquivar de estar na sala? Não, vá para o seu quarto, pronto. Não quer olhar para minha cara, vai para o seu quarto, pronto, acabou. Acabou o conflito. Não tem conflito. Aí, ó, eu muito pelo contrário, eu sou bem mais passivo nesse sentido, sabe? Quando meu filho mais velho me dizia isso, painho, tem hora que a gente não tolera, mas o senhor, olhar para a cara do senhor, eu digo, mas é assim mesmo, tem dia que eu não me tolero. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa humildade de repente, não estar bem, ao invés de agredir os filhos, abrir o coração e dizer, olha, painho hoje não está bem, painho hoje teve um problema no trabalho, eu quero hoje carinho, eu quero hoje que vocês me confortem, hoje eu quero ser hoje cuidado, embalado, hoje eu estou igual uma criancinha, e se senta e baixa a guarda, porque essa educação repressora custa muito para a gente manter esse papel de super-homem, de super-mulher infalível. De não chorar, né? De não chorar, de não sofrer, de não mostrar que a gente está preocupado com a vida, com o pão na mesa, entendeu? Então, a gente tem que ter essa humildade de chegar para os filhos e dizer, até mesmo brincar de boneca com as filhas, ensinar elas que os homens também brincam de bonecas, porque eles têm que aprender a cuidar de casa. Tem que aprender a cuidar de uma casa. Uma família não é feita só com uma mulher que vai lavar prato e cozinhar para todo mundo comer. É interessante, viu, André, essa coisa do homem cuidar da casa, porque eu sempre fui criado cuidando da casa também. Aprendi a cozinhar cedo, aprendi a fazer tudo cedo, né? Mas, assim, uma pessoa que me chamou a atenção, porque dentro de casa, para mim, era comum, porque eu entendia que criança que tem que fazer as coisas dentro de casa, né? A gente tinha que se ajudar. Mas um exemplo mesmo, Ailton foi um cara que foi muito exemplo para mim. Eu tive a oportunidade de conviver com Ailton, né? Por algum tempo, e, assim, a forma como ele fazia as coisas, dizia assim, poxa, como é que tu consegue fazer isso tão bem feito? Por exemplo, como dissesse assim, homem não consegue fazer direito, mas, por exemplo, lavar um pano do chão que está muito sujo, você vê a cor do pano dessa cor aqui marrom, e o pano ficar branco, bem limpo, e assim, você vê assim, fez eu me tocar assim, não, eu tenho... Padrão macho alfa. Padrão, vamos estabelecer um novo padrão macho alfa. Sim. No dia que eu for arrumar o namorado, eu vou dizer assim, meu querido, você tem que deixar o pano de chão bem branquinho, bem alvinho. Bem branquinho, dá pra não considere isso assédio, não, viu, ô Ailton? Mas assédio, você me deu agora um bom padrão de macho alfa. Eu digo, agora, para entrar na minha vida, tem que lavar o pano de chão e deixar bem branquinho, bem... E aí, não é o mínimo, não? Padrão macho alfa,
lavar prato, cozinhar, ou coisa boa. É o sonho das mulheres. Eu sempre digo assim, eu tive uma educação privilegiada, com toda a ignorância dos meus pais, a ignorância que eu falo, a falta de conhecimento institucional, aspas nisso, né, que não foi bem assim. Eu digo assim, mas também jogo nisso. Apesar de tudo isso, eu fui privilegiado com a educação, porque eu digo sempre... Era ali aí, eu dizendo, parabéns para esses alfas. Meu pai me ensinou a cozinhar, minha mãe me ensinou a brigar. Minha mãe, uma beata, ela revoltava-se quando ouvia isso. Eu digo, é porque meu pai, ele me levava para a roça e tinha 20 homens trabalhando. E ele dizia bem assim, quer comer? Eu disse, quero. Ele, olha lá, ó. Aí me mostrava um saco de feijão, um cesto com alguns temperos ali, e dizia, olha lá, cozinha para todo mundo. E tinha um pau de carne pendurado em cima do fogão de lenha, né? Cozinha isso mesmo, eu lembro dessa época. E tu já sabe, se tu fizer ruim, tu vai ter que comer sozinho, porque tu não tens cachorro. Então, eu tinha que estar fazendo e experimentando. Eu aprendi a cozinhar nesse sentido. E minha mãe, ela sempre foi dizer, você já me viu brigando? Se te bater numa face, oferece a outra. Eu digo, mãe, eu não sou triste. Mas eu fui aprendendo que não devia brigar. Travou a internet dele. Muito bom, manhã de muito aprendizado. Já estou ansiosa pela parte 2. Então, Michael, parece que o Ailton saiu de cena, né? Michael? Também travou. Pronto, gente, aqui eu me despeço. Michael? Aí, voltou. Eu acho que a internet do Ailton caiu, né? Foi, Retornou? foi. Pronto. Para a gente retornar. Então, foi maravilhoso esse encontro. Esse momento foi maravilhoso, adorei participar. Gostaria que as pessoas participassem mais no próximo encontro. Deixo aqui a sugestão de que a gente possa falar sobre uma educação para quê e como, porque educação para quê e como, né? A gente possa desenvolver melhor esse tema da educação como um todo, tá bom? Fico muito feliz, foi uma manhã muito produtiva. Viu? Gostei muito da sua fala. Agora a gente precisa marcar esse feijão aí ao vivo, né, Maicon? Sim, é. Acabar a pandemia, a gente vai testar essa habilidade dele de cozinhador de feijão. A pior comida dele é a das melhores. Eita, o bicho é bom, velho. O bicho é bom. Muito bem. Já estou me incluindo aí no convite. Beleza. Tranquilo, gente. Muito obrigado a cada um. Muito obrigado a cada um de vocês. O Instituto de Educação, de fato, se sente privilegiado hoje com esse debate, né, com essa conversa. E vamos marcar a próxima, a gente vê o mais rápido possível, para a gente dar esse feedback para os meninos sobre o retorno às aulas e etc. Agradecendo desde já a cada pai, a cada aluno, e principalmente a você, André. Muitíssimo obrigado. Reverências. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom. E, claro, vamos falar no próximo momento, voltado mais para os nossos queridos meninos e meninas, que eu sou apaixonada por eles. E obrigada, escola. Valeu. Fechando a live. Digamos nós.